Fala Brasil! Fala Portugal! Eu sou Renan Mafra. E eu, Michele Gregório. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos falar quando nós falamos para alguns amigos e parentes e a todas as pessoas que nós viríamos imigrar para Portugal. Vinheta! Bem, gente, começando mais um vídeo, nós já vamos pedir, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, venha fazer parte da nossa família que cresce a cada dia, estamos rumo aos 500 inscritos. Vem fazer parte, compartilhe com o máximo de amigos que puder, que querem migrar, que só tenha curiosidade, que tenha interesse e que seja de sair do Brasil e ir para outro país. Venha fazer parte da nossa família. Nosso Instagram tá passando aqui, siga-nos lá, a gente coloca mais do nosso dia a dia lá. A interação também é um pouquinho melhor, mas aqui no YouTube pode comentar nossos vídeos que nós respondemos também. E para começar o vídeo de hoje, pessoal, vamos deixar uma coisa bem clara. No nosso planejamento, a gente optou por falar com o menor número de pessoas possíveis, faltando cerca de 6, 7 meses para a viagem. Por quê? Vocês têm medo de olho gordo e tudo mais? Não é nada disso. É porque, às vezes, algumas pessoas vêm com palavras de preocupação com a gente. Por exemplo, olha, vamos sair do Brasil para Portugal. Mas por que vocês vão fazer isso? Vida de imigrante é difícil. Em Portugal vocês podem sofrer preconceito e tudo mais. A gente tinha consciência de todos esses problemas que iríamos passar, principalmente nos primeiros meses. Então, às vezes, essa palavra, que seria de preocupação para a pessoa, poderia servir como desânimo para a gente. Então a gente optou para falar para um grupo muito seleto de pessoas. Pouquíssimas pessoas ficaram sabendo aí até ali um mês antes da viagem. Se a gente encher as duas mãos, é muito. Poucas pessoas ficaram sabendo. Depois, mais próximo da viagem, fomos avisando amigos próximos e tudo mais. Mas no começo nós optamos por falar para o menor número possível de pessoas. Renan, a gente quer falar logo, quer falar para o pessoal que vamos sair do Brasil. Ok. Então, cada um sabe como é seu planejamento, cada um faz o seu caminho da melhor maneira possível. Nós, particularmente, optamos por falar com o menor número de pessoas possíveis. Exatamente. O que a gente não precisava era ninguém botando a gente para baixo. A gente não precisava de ninguém chamando a gente de louco. Que a gente sabia já, como o Renan falou, né, das coisas que estariam por vir. Sabia no planejamento. Claro que a gente só passa tudo aqui na pele. As nossas experiências não vão ser de vocês, quando vocês forem vir. Podem ser melhores ou piores, a gente não tem como garantir nada. Então a gente sabia, e pra chamar a gente de doido, já basta a gente mesmo. A gente já tava se chamando, a gente é meio maluco, né? Tá aí, né? Já basta a gente mesmo. E o detalhe, né, que a primeira pessoa que ficou sabendo, inclusive no vídeo que falamos sobre o visto, né, eu fiquei, vem minha sogra. Foi justamente a mãe da Michele, a dona Leila, né, a minha sogra, que eu vou falar sendo bem sincero. Talvez se ela falasse não, ou vocês têm razão, ou de tão certos que querem ir, a gente poderia dar alguns passos atrás, mas depois da motivação dela, né, foi algo que nos motivou também ainda mais, né, amor? Exatamente. A gente teve uma conversa, em janeiro mais ou menos, nós decidimos vir, né, para Portugal. Então, a gente pesquisando, vendo vários vídeos e estudando bastante. Quando chegou em fevereiro, eu falei, Renan, vamos conversar logo com a minha mãe. Eu sou filha única, a gente é muito parceira em tudo, muito amiga. E eu falei, Renan, vamos conversar com ela. Dependendo do que ela falar, a gente recalcula a rota, né? Dá uma acalmada. Mais à frente, tudo mais. Isso, pensa mais um pouquinho. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tudo bem? Tudo, oi, querida, tudo bem. Estamos pensando em ir pra Portugal. Ela, oi? Estamos pensando de ir pra Portugal. Vamos morar logo ali? Vamos morar ali. Tô pensando a gente casar e se mudar. Ai, que legal. Pra onde? Eu falei, Portugal. Ela olhou. A cara dela se foi de um respirou mix fundo, de preocupação, mas de alegria. Respirou fundo e falou a seguinte frase. Eu tenho paz nessa situação. Aí eu falei,
Amém. Graças a Deus eu tenho paz nessa situação. Então, ali foi um primeiro passo. Desde então, minha mãe ficou a par de tudo. Sim. Inclusive a compra das passagens. A gente comprou metade no cartão dela. Chegou junto, ajudou bastante. Porque o meu cartão não tinha limite, mas a gente pagou, tá? Já que tem dívida aí, não deixamos dívida não, mãe, por favor. Mas foi isso, ela foi uma pessoa fundamental. É a primeira pessoa a saber. Primeira pessoa, e eu acho que talvez o principal pilar. Foi uma situação que essa ajuda dela foi fundamental, né? E talvez se a gente está aqui hoje foi graças à bênção dela, que ela sentiu essa paz que nós vimos, né? A segunda pessoa foi meu irmão. E meu irmão, assim, ele tem uma boa experiência de Europa, porque meu irmão trabalhou 2 vezes em navio que faz cruzeiros, né? E aí meu irmão esteve na Europa em 2 oportunidades, tem um pouco de conhecimento. Ele não ficou fixo em um país. Ele, como ficava no cruzeiro, né, passou por Portugal, inclusive, mas ele tinha esse conhecimento de Europa. E também foi outro que deu muita força. Teve uma situação que ele se preocupou, porque quando se fala em imigração, muita gente pensa que o quê? Algo ilegal, que você vai ficar ilegal no país. Eu expliquei tudo para ele, ele falou, pô, vocês vão ficar ilegal no país. Eu falei, não, Portugal tem um jeito mais fácil de se regularizar e tudo mais. E ele deu muita força. Eu queria que ele também viesse, mas cada um sabe da sua vida, cada um sabe do seu planejamento. Daqui a pouco ele vem. Quem sabe daqui a um tempinho ele está por aqui também, né, amor? É verdade, gente. E depois do meu cunhado, né, nós falamos com a tia do Renan. Que... Na verdade, falamos não. Os nossos padrinhos de casamento acabaram descobrindo, porque no nosso planejamento a gente via muitos vídeos, usava justamente canais do YouTube para saber um pouquinho de Portugal. Teve um dia que eles chegaram lá em casa e aí... Um belo sábado, né? A gente estava vendo vídeo no YouTube, era o nosso lazer. Sim. Vocês viam filme, vocês saíam para cinema? Não, a gente estudava sobre Portugal. Exatamente. Então a gente estava vendo vídeo, eles entraram assim, nossos padrinhos de casamento. Quando eles chegaram, e assim, ninguém mais sabia, né? Eu olhei pro Renan e falei, Renan, tira o vídeo ou não tira o vídeo? Eu falei, não, vou deixar. Deixa. Aí eles entraram, sentaram na cama assim, conversaram com a gente. Quando minha prima, né, que é nossa madrinha, olhou pra televisão, Portugal? Vocês vão pra Portugal? Vocês estão pensando em ir pra Portugal? Aí a minha resposta na verdade não estamos pensando não. E aí, pra bom entendedor, né? Nessa altura a gente já tinha passagem, já tinha passaporte, já Exatamente. tinha. Então, quando o Renan deu essa resposta, ela olhou pra nossa cara, olhou pro marido dela, começou a chorar. E ela é uma pedra de gelo. Ela é uma pessoa muito fechada. Muito fechada, muito fria. E eu vi ela chorando 2 vezes na vida. Foi essa vez e no dia que antecedeu a nossa viagem, né? Impressionante, né? O nosso amigo Vinícius, né? Que é meu amigo de infância, conheço ele desde os 10 anos. Ele ficou assim um pouco assustado. Ele, não, mas como vocês fizeram, tudo mais? Gera aquela dúvida, né? Mas no final deram o maior apoio, assim. Muito apoio, muito incentivaram apoio. muito. A gente sabia pra quem a gente podia contar. É verdade. A gente sabia que eles seriam as pessoas que se incentivariam também. Exatamente. Até então a gente não era casado, né? Nós não falamos, mas nós casamos 10 dias antes de embarcar. É verdade. Então a nossa ideia inicial era contar pra todo mundo na festa de casamento. Sim. Contar e partir, né? Vir pra cá. Só que algumas pessoas como eles, por exemplo, a tia do Renan, que ele vai falar agora, sim, eram pessoas que realmente tinham que saber antes. Minha mãe, meu cunhado tinham que saber antes, entendeu? Verdade. E aí a pessoa seguinte foi a minha tia, né? Irmã da minha mãe. Que, pra quem não sabe, minha mãe acabou falecendo em 2017 e ela era muito próxima, minha tia e minha mãe eram muito próximas. Minha tia foi uma pessoa que, assim, em determinados momentos me ajudou muito ao longo da vida, bem antes da morte da minha mãe. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e ela já é aposentada e tudo mais, mas eu gostei muito de uma frase que ela disse. Ela falou, olha só, eu incentivo muito quem tem coragem. Eu não penso em sair do Brasil. Mas quem pensa desse passo, eu incentivo muito. E ela falou, vão e vai dar tudo certo. Então, assim, foi uma situação que, de vez em quando, eu converso com ela, né? Chamo ela para conversar. Foi uma pessoa que deu um apoio moral muito grande. Outra pessoa que também a gente contou um pouquinho antes, né? Foi meu outro irmão. Meu primeiro irmão era o Alex. E o segundo foi o Leandro. E o Leandro foi um detalhe que... Esse fato de eu contar para ele...
Não era muito planejado, porque eu tinha falado pro meu irmão, pro Alex, e no Dia dos Pais, eu acabei contando pro Leandro no Dia dos Pais, ele foi lá em casa para visitar meu pai e tudo mais, e aí surgiu o assunto dele falando que tinha amigos fora do Brasil, que muitos chamavam, e eu tinha que sair para trabalhar. Eu ia fazer um trabalho bem perto da minha casa. Aí o Alex falou: Renan, você quer que eu te leve lá? Beleza, Alex, rapidinho, me leva lá. O Leandro vai com a gente. Eu já sabendo que se eu me sentisse à vontade, eu poderia contar. E aí falei pro Leandro, Leandro, você tem alguns amigos fora do Brasil? Aí ele, tem um amigo aqui, outro ali, tem um em Portugal, esse em Portugal tá voltando. Aí eu falei, tá voltando, vai fazer o caminho inverso ao meu? Ele, por que você tá pensando em ir pra Portugal? E aí a mesma resposta, não tô pensando não. E ele, não, você vai pra Portugal? Eu falei, em outubro, cara, tá faltando aí poucos meses pra eu embarcar aí. Pô, legal. E aí é engraçado, né, que ele falou, cara, quem é louco pra sair do Brasil é a Isabelle, a minha cunhada, né, a esposa do Leandro. Se eu contar isso pra ela, ela vai ficar louca. E um dia antes de a gente vir pra Portugal, eles foram lá em casa falar com a gente, né? E a Isabelle, coitada, a Isabelle que tá vendo esse vídeo, mas ela tava com uma cara triste, tipo assim, me leva. Bota a gente na mala. Bota a gente na mala, isso aqui. Então é muito legal, né? A gente vê que muitas vezes acaba motivando pessoas, né? E o Leandro foi mais uma pessoa a acabar sabendo da nossa viagem um pouquinho antes do tempo que contamos para a maioria das pessoas, né? Exatamente, gente. Outras pessoas importantes souberam um pouquinho antes também. Como sua avó. Minha avó, gente, minha avó, amém, né? Minha avó é maravilhosa. Só que minha avó chora por tudo, a língua dela é um pouquinho grande, igual meu sogro. Então, eu ia falar isso. A gente optou por falar por essas duas pessoas que também são muito importantes na nossa vida, mas optou por falar um pouquinho mais pra perto da viagem. Por exemplo, o meu pai, como a Michelle disse, nós nos casamos 10 dias antes de vir para Portugal. O meu pai ficou sabendo na véspera do nosso casamento, porque como a gente trabalhou muito no silêncio, e eu sabia que, assim como a Michelle tinha preocupação com a avó dela de que não ia ficar tão em silêncio assim, eu optei por falar para ele apenas na véspera do nosso casamento. E aí na festa do nosso casamento, todo mundo que estava presente ficou sabendo, contamos, né? Alguns amigos próximos da época de faculdade, eu contei para eles até 15 dias antes da data do nosso casamento, da festa do nosso casamento, né? Tava até um tempo sem encontrá-los, muito pela questão da pandemia, e aí marquei com eles, fomos para aquela resenha, eu falei, pô, e tudo mais, como tá a vida de vocês? E aí eu falei, tô indo para Portugal assim rápido, aí eles, como assim? Tá indo para onde? E aí, foi bem legal, mas para a maioria das pessoas a gente contou mais em cima mesmo, justamente por optar por esse silêncio. Volto a falar, se você acha legal já ir falando com as pessoas, ótimo, ok, não estamos condenando vocês. Nós optamos por esse silêncio justamente para manter o nosso foco, manter aí uma visão de que a gente sabe que vai ser difícil. Então é isso, gente, nós gostaríamos de agradecer por você que ficou até aqui acompanhando esse vídeo, um pouquinho da explicação do nosso planejamento, e se você quiser contar para todo mundo, ou quiser ficar em silêncio, Exato. Não contar pra absolutamente ninguém, seja feliz nas suas decisões, tá bem? Essa foi a nossa, a sua pode ser diferente. Não é que vai ser melhor ou pior do que a nossa, mas seja feliz, concreto no que vocês vão fazer, tá bem? Deus abençoe, muito obrigada, e a gente tem uma coisa pra falar. Eu sei que vocês muitas vezes esperam as cenas pós-crédito, mas o que a gente pode falar sobre as cenas desse vídeo, ela vem agora. Já, tá vindo aí. Obrigada, Valeu. gente! Quando chegamos na Natal, falou assim, isso não tem passagem de vocês. A gente, oi? Isso a gente com confins. E um drama, o casal brasileiro.